volta aqui pra gente comentar esse episódio aí da eliminação da Júlia, né? Pelo menos as enquetes aí acertaram de novo. A gente falou que a Luana poderia sim ser eliminada. E quase foi, porque vocês viram que a porcentagem da Júlia foi bem alta, né? 22%. Esse número aí me deixa assim claro que foi disputado, tá, o negócio. Não foi tão simples assim quanto pareceu. Me faz assim ter a certeza de que a Júlia, de fato, quase assim, teve a chance de virar o jogo. Mas, obviamente, ela não ia ter tempo suficiente para conseguir virar esse jogo para permanecer lá. Por outro lado, a Luana já voltou se achando. O que também era muito esperado, vamos ser sinceros. A Luana, ela é toda errada. Vamos ser assim, justos com a moça. Tudo que ela acusou os outros ali de ser, ela é. A Luana, eu acho que ela é uma das maiores hipócritas que existe dentro da Fazenda. Só que o grande problema da Luana é aquela falta de noção. Ela não presta atenção nela mesma. A Luana, ela adora falar dos outros, do jogo dos outros, mas ela não olha pro dela. Ela não olha pro que ela faz com ela mesma. E aí é muito fácil você acusar os outros de ser aquilo que você não é. É muito fácil você acusar os outros, aliás, de fazer as coisas que você faz, porque você não está se olhando. Mas quando um público inteiro está te olhando e esse público inteiro está te apontando, aí a coisa muda de figura. Acredito eu que Luana realmente só permaneceu no programa porque a torcida da Júlia não teve força suficiente para virar esse jogo agora. Mas lá na frente, quando Luana enfrentar uma roça muito mais forte, Luana será a eliminada. Agora, quem continuou se achando mesmo com isso, sabe quem foi? Foram os meninos com quem ela tá ali do lado, né? Especialmente o Sasha. Ele acredita, né, que o grupo dele, ou pelo menos ele, ainda é bastante forte. Ele, pelo menos ali, gostou bem desse resultado da volta. Eu vou ser sincero pra vocês. A única coisa que eu achei interessante naquela história foi uma coisa engraçadíssima. Luana falando cu ao vivo no horário nobre da Record. Quem poderia imaginar e ouvir um participante usar a palavra cu num programa da Record? Foi o máximo, gente. Para não restar dúvidas aqui, eu trouxe até um trecho desse momento assim icônico para mim, da menina chamando falando cu ali. Deixa eu só pegar o vídeo desse momento assim do mais icônico possível sobre isso. Olha só, deixa eu só pegar aqui, ó, gente, isso aqui foi maravilhoso. Isso aqui merece ser eternizado. Olha só. Nós, mulheres, não precisamos de mais ninguém pra estar dizendo que a gente mostra o cu por aí. Depois de você me chamar de palhaço. Isso aí ao vivo na Record, gente, na Record. Sim, a Record, o canal dos bispos, o canal da Igreja Universal. A Luana mandou mostrar o cu. Gente, foi o máximo, tá? Foi o máximo. Eu amei esse resultado aí da Luana mandando o cu ao vivo no programa. E a Adriane Galisteu, assim, eu acho que ficou tão chocada com a menina falando essa palavra que ela não teve reação, ela não teve outra reação ali. Agora, qual foi o resultado mais prático da volta da Luana, né? O mais imediato, inclusive, foi aquele grupão inicial, gente, se extinguiu totalmente. Agora existe um novo grupão, que é o grupinho de 11 pessoas com mais as que sobraram do outro grupão. A Camila, a Flora e só. O novo grupão é isso aí. As que sobraram se incluíram ali e parece que elas já estão mesmo incluídas nesse bolo. Porque o Zelov, inclusive, até já estava discutindo estratégias para a próxima roça com elas.
E o Sasha disse que isso era muito bom, inclusive, porque agora quanto mais pessoas estiverem do outro lado votando numa mesma pessoa, melhor para eles. O negócio ali é que talvez essa narrativa que o Sasha esteja tentando plantar de uma casa inteira contra uma única pessoa não dê muito certo. Porque vai ficar na cara que não é natural. A gente sabe muito bem disso, então eu acho que não vai dar certo. Mas enfim, vamos lá comentar como é que foi, né, esse programa aí e essa reviravolta toda. Só para começar, a gente já deve deixar aí bastante claro que a Adriane Galisteu já entrou ali, queria saber como é que eles estavam se sentindo. Perguntou logo, né, pro Fernando, pra Júlia, pra Luana, qual era o sentimento deles. Eu admito pra vocês que eu precisei sair hoje. Eu acredito que vocês devem ter visto o vídeo anterior aqui do canal e vocês devem ter percebido que eu estava um pouquinho... Eu tive algumas falas estranhas lá, eu admito pra vocês, né? Eu estava com uma dor de cabeça, eu estava realmente me sentindo mal com alguma coisa. E aí eu fui tomar uma medicação e eu voltei. Só que eu não fui tomar uma medicação em casa, eu fui tomar uma medicação mesmo fora de casa. E no momento que eu volto, foi o momento que o programa começou. Então eu não peguei o programa do começo. Eu peguei o programa já, quando ele já estava nesse momento que a Adriane Galisteu fala aí com eles e pergunta como é que tá o sentimento deles. Eu peguei apenas a parte do Fernando em diante. A parte que o Fernando diz, ele fala que ele estava realmente muito ansioso para essa roça. Que ao mesmo tempo era a segunda vez que ele ia para a roça, era a segunda vez que ele enfrentava o público, mas ele estava ansioso por esse resultado, que ele estava ansioso pelo que ia acontecer. Enfim, a Adriane Galisteu mandou eles se despedirem de todo mundo aí e irem direto ali para o deck de eliminação. E eles se despediram, foram lá para o deck de eliminação, cada um deles. Enquanto isso, eles passaram um VT ali. Nesse VT, tava lá a Fernanda conversando com, eu acho que era o Zac, e tava falando mal justamente do Fernando. Que o Fernando estava contando coisas que não eram verdadeiras sobre toda a estratégia lá da formação da roça. Eu te contei parte dessa história nesse vídeo aqui. Então a Fernanda, ela já ficou com umas antenas ligadas ali sobre o Fernando. Lembra que o Fernando já falou que ele sabe que quando o grupão mesmo acabar, ou o grupinho, seja lá o nome que vocês queiram dar para ele, acabar, isso vai se voltar contra ele? E que ele vai ser o primeiro ali? Então, é disso que ele estava falando. A Fernanda, quando coloca isso, ela está deixando bastante claro, sim. Vai ser o Fernando que vai primeiro tomar no toba. Ele sabe disso, gente. O Fernando sabe disso. O Fernando não é besta. Então, essa primeira parte dessa conversa foi justamente isso aí. Foi justamente relembrando esse momento. A Fernanda dizendo que o Fernando estava mentindo sobre a forma como eles descobriram coisas aí na formação da roça. Aí depois, as meninas, inclusive, estavam conversando ali, a Camila, a Gisele e a Flora, elas estavam justamente conversando ali sobre esse pós-formação da roça da Luana, sobre como as coisas se encaminharam daquele momento até agora. E vamos ser sinceros, né? Foi uma das maiores jogadas kamikaze que eu já vi na Fazenda. Poderia dar tudo 100% errado. Não deu errado ainda. Nesse momento não deu errado ainda. Mas pode dar muito errado lá na frente. Não deu ainda, porque no fundo, essa situação não é tão grave a ponto do público pensar que se torne algo maior. Mas as meninas comentaram sim sobre o fato da Luana estar bastante chateada com essa história toda. Então relembraram que quando elas estavam saindo lá
da formação da roça, a Luana chegou e disse assim que eles não que ela não tinha mais amizade com elas, porque a Luana, por exemplo, preferiu dar prioridade. Aliás, a Camila preferiu salvar a Gisele do que salvá-la ali na roça. E usou o argumento de que ela conhecia a Gisele daqui de fora há muito mais tempo do que conhecia ela. Então elas ficaram nisso aí, relembraram esse momento, mostraram até o vai. E aí ficaram falando que o que a Luana estava querendo, uma proteção, ela também não podia exigir. Porque afinal, a Luana também tinha que fazer coisas para tentar ajudá-las e a Luana não fez. Isso na visão das meninas, tá? E de uma certa forma as meninas também estão certas em ter essa contrapartida aí. Aí depois as meninas foram conversar ali, eu admito para vocês que eu não entendi muito essa conversa delas e tal, mas isso também não interessa. Vamos aqui para esse momento aí de pedir votos, porque isso aí de fato eles não tiveram ontem. Eles não pediram votos ali no programa ao vivo porque a Júlia estava lá na enfermaria. E aí foi a vez do Fernando de pedir votos. Aí o Fernando disse que de 2022 para 2023 ele teve um dos anos mais sombrios da vida dele, que ele viveu momentos muito difíceis e que ele estava vivendo uma vida super normal, trabalhando no restaurante no começo agora desse ano, e que ele não se considera uma pessoa famosa, mas que ele está vivendo algo grande, inusitado, que ele sabe que ele é uma pessoa reativa, mas que ele tenta ser extremamente justo nas posições dele, porque ele não sai agredindo as pessoas gratuitamente, que ele não é agressivo sem dar os motivos para ele, que ele tem levado muita pedrada sim, porque as pessoas ali dentro humilham as outras, que arremessam coisas lá dentro, e que ele não está acostumado a viver com esse tipo de pessoa, e que ele já recebeu várias ameaças lá dentro. E aí foi engraçado que a câmera ficava mostrando a Luana lá do lado. Devia estar mostrando a Gisele também, né? Não ficou mostrando a Gisele, ficou mostrando a Luana ali do lado. Devia ter mostrado as duas. Aí depois a Adriane Galisteu entrou no off e disse assim que o Fernando foi chamado para o programa não só por causa dele querer, dele ter o sonho e tal de participar do programa, mas ele foi chamado a participar da Fazenda porque ele se destacou em outro reality show que foi o MasterChef que ele participou. E ele estava lá por isso. Aí depois foi a vez da Júlia pedir votos. Aí a Júlia pediu votos assim, que a Fazenda significava um recomeço para a vida dela, que há 5 anos ela teve a grande infelicidade de ter o pai dela adoecendo, e que essa doença dele fez ela paralisar a vida profissional, e fez ela ficar por conta da família dela, e que o maior objetivo na vida dela é honrar o pai dela, honrar a mãe dela, e que o pai dela era grande fã da Fazenda, e que tinha o grande sonho de viver a Fazenda, e que ela queria justamente trabalhar para honrar esses sonhos, porque ela respira arte, e que esse jogo ela procura ser a Júlia com muita educação, que trata as pessoas com respeito, que não precisa alterar o tom da voz para se posicionar, e que ela não é a pessoa que vai gritar, falar alto ou xingar com as pessoas, que o jeito dela sempre foi limpo e respeitoso. Ela falou também outras coisas ali sobre a Fazenda, que o pai dela queria inscrever ela na Fazenda, que ela disse que não funcionava assim. Ela falou também outras coisas sobre também como é que o pai dela morreu e tal, que foi no começo desse ano, que ele não estava mais lá para ver. Mesmo assim, ela disse que estava lutando pelos sonhos do pai dela e dela. Aí depois foi a Luana. A Luana já foi aquela coisa bem reativa mesmo, tá? Ela disse assim que ela é uma menina que foi criada no interior de Pernambuco, numa cidade pequenininha, Garanhuns.
Ela falou que era bem pequenininha, tá? Eu realmente não conheço o Nordeste todo, não conheço muita coisa do Nordeste, eu não posso afirmar que Garanhuns seja uma cidade tão pequenininha assim como ela disse. Pelo que eu tenho de informações, não me consta que seja uma cidade tão pequenininha assim como ela disse. Mas enfim, ela disse que é uma cidade bem pequenininha. E aí que desde criança ela dizia que o sonho dela era ser blogueira. Que sonho esse seu, né, Luana? Ser blogueira. Você não tinha outro sonho melhor assim na sua vida? Você passou a sua vida inteira sonhando em ser blogueira. Você não tem outro sonho assim melhor na sua vida não, né? É só ser blogueira. Só isso, né? Nossa, meu Deus, que grande sonho é esse que tu tem na tua vida. Um sonho assim que pra mim, olha, é um sonho que não faz assim muito sentido, né? E aí depois ela também disse que esse sonho de ser blogueira era algo que ela vinha cultivando e que todo mundo ficava rindo na cara dela, dizendo que ela nunca ia conseguir, que isso seria impossível. E que ela lembra que há 16 anos atrás ela disse que ia participar da Fazenda e que hoje ela estava lá na Fazenda e que ela mesma não acredita porque ela é muito maluca, meio reativa, briguenta, que ela fala alto, mas que ela tenta ser uma pessoa melhor a cada dia e que por isso ela acha importante que sempre que ela erra, tentar reconhecer e pedir desculpas, que ela não foi lá para humilhar ninguém, que ela não foi lá para trazer coisas de fora, que em todos os embates que ela teve lá dentro, foi justamente para falar sobre situações que ocorreram lá dentro da casa, dentro do jogo, e que ela jamais vai cometer o erro de arruinar a carreira de alguém, a vida de alguém aqui fora, de tentar humilhar e desrespeitar. E aí eles cortam e mostram assim, o Fernando, e o Fernando jogando assim esse olhar, eu diria o olhar 43 assim, para ela, né? E ela plena ali, fingindo que não era com ele, né? Porque ela tava falando dele. E aí, ela disse que não tava tentando humilhar ou desrespeitar. Dizendo ela, né? Disse a mulher que não ameaçou o Fernando ali para todo mundo ouvir, né? Porque até esse fato ela também negou. E aí ela disse que tem muita coisa para mostrar no jogo, da personalidade dela, das brincadeiras que ela faz. Nossa, assim, que tipo de brincadeira ela faz, né? Eu fico realmente pensando assim, as brincadeiras que ela faz, né? Aí depois mostraram aí a volta do Gilson como o novo fazendeiro, a alegria de todo mundo e o negócio ali do chapéu. Ontem eu já tinha te falado da volta dele como fazendeiro, tá? Mas esse detalhe aí dele recebendo o chapéu, dele fazendo assim pro Yuri, o Yuri dizendo que tinha a honra de passar o chapéu, só que aí o Gilson fala assim pra ele que não, que ele queria que a Flor pegasse o chapéu, que a Flor passasse o chapéu, que a Flor representasse a mãe dele. Eu sei que muita gente viu isso com uma certa polêmica. Eu ontem, óbvio que eu tinha visto essa cena ontem, mas eu não quis entrar na polêmica, gente, primeiro porque eu não vi nada de polêmica aí. A única coisa que eu vi foi que o Gilson não quis entrar no mérito da questão que ele tem com o Yuri. Basicamente, eu vi que ele quis ali apenas fazer uma homenagem para a mãe dele. Não sei se a mãe dele é viva, morta, não sei, eu acho que não entendi. Se ela é viva ou morta, isso também não faz muita diferença ali. O que eu entendi foi o o Gilson quis fazer uma homenagem para a mãe dele. E a forma que ele encontrou foi essa, de pedir para a Flor representá-la enquanto ele estava recebendo o chapéu. Que talvez signifique alguma coisa muito importante para ele, porque afinal isso é uma competição e ele ganhou alguma coisa, nem que seja por uma semana, mas ele ganhou alguma coisa. Então acho que foi isso que fez. Eu não posso afirmar quais são as motivações de cada um, afinal eu não estou na cabeça de ninguém. Eu vi que muita gente achou que foi má educação da parte dele e tal. Se você vê por alguns ângulos, sim, você percebe que foi. Mas se você vê por outros ângulos, você vai ver que não foi só isso. Você percebe que tinha algo a mais ali que não é apenas e só o que você vê aí nessa imagem
dele fazendo assim pro cara. Não. Tinha esse algo a mais também. Eu achei que ele quis prestar uma homenagem para a mãe dele. Pode ser que ele tenha feito com essa segunda intenção, gente? Pode. Mas eu, assim, prefiro ainda ficar com essa segunda parte aí. De achar que ele só quis prestar uma homenagem para a mãe dele. Porque se ele foi com essa intenção mesmo, foi uma das coisas mais deselegantes que ele poderia fazer ali. E, assim, às vezes o Gilson, ele me parece um garotão. Assim, ele chama o Yuri de bobão e tal, mas ele também é. Ele é igual ao Yuri. O Yuri também é bobão. Os dois, apesar de ter ali uma idade relativamente mais avançada, o Yuri tem 34 anos, ele tem 40, acho que é 40. São 6 anos de diferença de um pro outro, mas enfim, gente, 6 anos não é assim, é uma diferença bem pequena de idade, dá pra gente encaixar os dois em idades muito próximas. Querendo ou não, os dois são assim, acabam se encaixando nesse mesmo conceito de faixa etária. E aí o que a gente pode dizer? Os dois são meio bobões, os dois fazem coisas muito semelhantes, os dois têm essa mesma coisa interna e tal, é chato. Então, se ele fez com essa intenção, ele também foi um bobão, ele foi chato do mesmo jeito que ele acusa o Yuri de ser. Como eu ainda acho que ele quis prestar uma homenagem para a mãe dele, então eu ainda vou ficar com esta segunda versão aí dos fatos. Agora, se não foi isso, ele foi tão bobão e tão chato quanto o Yuri, a quem ele acusa de ser bobão e chato. Enfim, gente, foi só isso aí que muita gente quis criar a polêmica, e na verdade eu não quis entrar nessa polêmica toda não, tá? Não quis porque eu não achei que fosse necessário. E aí mostraram ali a volta da Júlia, mostraram aí a Júlia comentando que o que fazia ela chorar não era o fato dela ter machucado a perna ali, mas o fato dela ter desistido. Mostrou aí aquela conversa toda que eu já te mostrei no vídeo anterior aí, da Júlia, da reclamação toda aí e tal. E aí depois, né, você dá uma olhadinha nesse vídeo anterior que você vai entender o que eu tô te dizendo. A Adriane Galisteu já fez aquelas perguntas ardidas ali, né? E aí a Adriane Galisteu já começa com o Fernando. Disse logo assim pra ele, que ela sempre reforçou que esse é um jogo individual e de que quem formam os grupos são eles mesmos. Então ela perguntou assim, você acha que existem elos frágeis nesses grupos que vocês formaram? E aí o Fernando responde que sim, que existem elos bastante fracos nesses grupos, que sim, esses grupos acabam tendo elos muito frágeis e que esses elos aí, eles vão se desfazendo conforme a convivência vai acontecendo. Disse ele, acredito que existem elos frágeis nos grupos sim. Tanto que no grupo inicial, apelidado de grupão, se rompeu em vários pedaços por causa dos elos frágeis. Todos os grupos têm elos frágeis, inclusive o meu tem elos frágeis. Mas o grupo onde eu estou no momento, a gente tenta conversar, tenta ter empatia. Hoje mesmo tive conversas com um membro do meu grupo que fez uns direcionamentos sobre mim e a gente está tentando solucionar coisas de uma maneira que gere melhoria para todos nós. E aí ele tava falando aí sobre o Zelov, tá? Porque o Zelov de fato deu uma puxada de orelha nele e sobre a forma como ele havia falado do grupo naquele outro momento da casinha da árvore. Lembra lá? Eu já te contei nisso nesses vídeos que estão aí no card. Aí depois foi a Júlia, tá? A Júlia, a Adriane Galisteu perguntou assim para ela, que ela foi a mais votada da sede com 11 votos. E se ela acreditou em todas as justificativas ou se de fato ela acreditou que teve gente que sabonetou. Aí ela disse que o que mais teve ali nas justificativas de voto foi justamente sabonete. E que ela sempre foi a pessoa que, por mais que pontuassem coisas que ela falou ou ela fez, o que ela mais viu na formação dessa roça foi justamente as pessoas colocando nela respingos de outra pessoa, se referindo aí ao Sacha. Ela disse que não teve uma justificativa de voto nela que dissesse, você fez isso,
Ou então você se colocou nessa posição. Na verdade, ela disse assim que as pessoas estavam votando nela por uma justificativa de grupo, porque ela foi aliada do Sacha, porque a Larissa falou alguma coisa, e aí ela acabou se sentindo incluída no meio disso. E isso foi verdade, tá? A Júlia, ela acabou sofrendo o voto, não exatamente por causa de coisas que ela fez. Ao contrário, a Júlia sofreu votos por coisas que ela não fez. A Júlia é uma daquelas participantes que é planta, no sentido assim bem literal desse termo. Ela não é uma participante que entregou muita coisa na Fazenda, a gente sabe que não. Mas a Júlia, ela tem outra coisa para ter caído nessa roça. Era o Sacha. Ela caiu lá muito por causa do Sacha mesmo. E no meio disso tudo, o que foi que aconteceu? Ela sofreu esse respingo. E é disso que ela reclamou. Aí depois foi a Luana. Aí pra Luana, a Adriane Galisteu perguntou se ela esperava ter sido salva pela Camila. E aí ela disse que sim, ela esperava ter sido salva pela Camila. Porque ela disse que estava acontecendo uma coisa bem maluca na casa. E que por esse motivo a Camila preferiu salvar a Gisele. Que em relação, é uma coisa difícil em relação ao Sacha. Ela disse assim que ela esperava que a Camila a salvasse e deixasse a Gisele ir para a roça. Ela esperava isso, porque afinal o grupo inicial delas eram justamente ela, a Camila, a Raquel, a Gisele. Então ela esperava que isso fosse recíproco e que isso fosse acontecer. Mas já que a Camila não fez isso, que a Camila preferiu salvar a Gisele, a Gisele, que é um certo desafeto do Sacha, os meninos acabaram acolhendo ela de forma gentil e que era uma estratégia delas se afastar um pouco deles para não ser alvo de 11 votos. E que quanto mais próximo de ficar dos meninos, mais votos eles vão levar. Então, ela disse que essa foi uma atitude covarde. Ela falou ainda que não concordava com isso, que foi uma estratégia da Camila ter protegido a Gisele, porque a Gisele tem um embate direto com o Sacha. E a Gisele só estava rindo da cara da Luana quando ela falou isso. Gente, a gente vai assistindo, a gente sabe que não foi desse jeito. A gente vendo essa cena, a gente sabe que a coisa não se encaminhou para esse lado. A gente sabe exatamente que a coisa não foi assim. Mas a Luana, ela esquece que a gente está assistindo, tá? A Luana basicamente fica ali colocando a situação como se fosse completamente dentro de uma realidade que só ela viu. A gente não viu as coisas que passaram dentro da cabeça dela, mas ela quer fazer parecer como se todos nós tivéssemos visto. Aí mostrou lá a delegação do Gilson, que eu também já te falei nesse vídeo anterior aí. Mostrou aí toda a delegação, inclusive mostrou um trecho anterior a essa delegação, que foi quando a Gisele pediu os porcos pro Gilson, mas o Gilson preferiu deixar a Gisele sem trabalhar. Mostrou também as apostas que eles fizeram lá na Bet. A aposta da Bet, 12 pessoas fizeram na Luana. E aí vocês sabem, né? Dessas 12 pessoas, eram 11 ali do grupão, ou melhor, do grupinho que virou grupão, e mais uma, certamente aí, vocês já sabem de quem é, né? Aí 4 pessoas apostaram no Fernando, vocês também já sabem de quem é, e 3 pessoas apostaram na Júlia. Essas 3 pessoas que apostaram na Júlia, eu juro pra vocês, eu fiquei pensando, será que foram as amigas dela que apostaram nela? Porque, olha, tá bem na cara que foi, né? As próprias amigas dela apostando nela. E aí mostrou o Fernando chateado com o Albert, que estava assumindo a cozinha hoje de manhã. Ele falou ali pro Love, falou ali pro pessoal que ia demorar o almoço, e coisou lá desabafou com a Flor, dizendo que o Albert estava desrespeitando ele e tal. Aí falou uma outra coisa ali com a Júlia, tá?
Eu não lembro o que foi esse momento aí com a Júlia, mas eu esqueci de falar para vocês no vídeo anterior esse outro momento aqui que eu acho que, infelizmente, o que a Flora queria não vai acontecer, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui é um momento em vídeo, olha só. Não, se for sair amanhã de faro, bem Sim, linda. bem linda. Se posiciona, vê Como tudo, sempre. tenta dar alerta pra gente. Pode deixar. Ela pediu, a Flora pediu pra Júlia dar um alerta para elas, tá? Eu acho que não vai acontecer. Só para deixar isso claro aí, eu acho que a produção nem vai deixar isso rolar. Eu acho que a produção nem vai deixar as meninas verem as plaquinhas. Porque a única forma de dar algum alerta seria justamente usar as plaquinhas. Eu acho que a produção nem vai deixar. E aí, de novo, lá naquele deck, para mais 2 perguntas aí, ardidas e tal. E aí a Galisteu perguntou assim: qual é o peão da sede que está com o jogo mais equivocado até agora? Aí o Fernando respondeu que na visão dele é o Gui. Porque o Gui, até esse momento, é uma pessoa que se faz um pouco de inocente, que ele se coloca nesse papel de bom moço e que ele tomou as decisões do lampião dele e desde então ele não consegue mais olhar na cara dele, que o cara simplesmente virou o rosto para ele e que ele se faz de sonso, finge que não está entendendo o jogo e que ele sabia muito bem o que ele ia fazer quando ele deu o poder para Luana naquela noite, o que é verdade, tá? Não deixa de ser. Aí depois foi a Júlia. A Júlia disse que, na visão dela, era a Vanessa, que ela poderia escolher e falar de outras pessoas, mas que para ela era a Vanessa, que a Vanessa faz um jogo de conveniência, de muitas mentiras, que é uma pessoa confortável e que ela faz esse jogo confortável dentro da casa e que isso é confortável até a página 2, mas que o Brasil está vendo muitas coisas e que mentira lá dentro acaba não se sustentando. E depois foi a vez da Luana. Aí a Luana disse que era a Gisele. Aí ela disse assim que a Gisele, porque a Gisele acha que se todo mundo votar contra o Sacha e ficar babando o grupão, eles vão se livrar de ser votadas 11 vezes. Aí ela disse que essa semana ela falou que não precisava deixar de ser amiga dele, que era só ela se afastar um pouco e que ela podia entrar no quarto e que tava lá Zac, Babi, Fernando e dormindo, xingando o Zac, e aí ela não seria o alvo dessa semana e que ela estava muito equivocada nesse jogo. E aí aconteceu esse negócio do leite condensado que fez ela... que aconteceu esse negócio do leite condensado e que ela que fez e que em nenhum momento ela se levantou para defender a Luana e tal. E aí a própria Gisele estava rindo lá dentro. E aí o Fernando se intrometeu e disse: não, foi você que causou, foi você que provocou essa situação. Aí a Luana disse que sofreu ataques machistas, insultos machistas, insinuações caluniosas ao respeito dela, de coisas que ela não cometeu, e que em vez da Gisele defendê-la porque foi o que ela fez, ela ficou caladinha, quietinha, e que isso não é papel de amigo ali. E aí, depois disso aí, você vê que ela tenta se manter plena. E quando eu vi essa cena, eu fiquei vendo assim, meu Deus do céu, que coisa, meu Deus do céu. Luana, pelo amor de Deus, te enxerga, mulher. Tu foi quem provocou essa cena em primeiro lugar. Foi tu quem provocou isso, mulher. Para de querer inverter a história, de achar com que você fez alguma coisa que você não fez. Você não fez tudo isso, cara. Você não fez tudo isso, Luana. Você ali não é inocente nessa história, não. Você tá querendo colocar a Gisele, você tá querendo dizer que a Gisele é culpada sozinha por uma coisa que ela não é. Você também tem a sua parcela de culpa nisso aí. E tentar inverter isso agora, aos 45 minutos, não vai colar.
Ao contrário, sabe o que isso vai levar a acontecer? Sabe o que vai fazer? Sabe o que isso pode fazer? O público odiar você, mulher. Porque o público vai começar a perceber que você está mentindo com relação a isso. A Gisele não é flor que se cheire, a gente sabe muito bem disso. Mas, do jeito que você colocou a situação aí, está demonstrando que você também não é. Que você também está mentindo para tentar se dar bem. E o público não costuma perdoar pessoas assim, tá? Só para deixar isso claro também, o público não costuma comprar esse tipo de personagem. E o Fernando continuou intervindo e disse, não, foi você que provocou essa situação. Foi você que causou isso. E ela continuava ali fingindo que não era com ela. Ela fingiu que não era com ela. Ela literalmente mentiu ali, ao vivo, para todo mundo. E o Fernando dizendo que foi ela que provocou, foi ela que causou todo esse problema. E ela continuava fingindo que não era com ela. E ela plena ali desse jeito não falou nada, enquanto o Fernando estava dizendo, foi você que pegou o leite condensado que estava no meio das suas coisas, foi você que causou essa situação toda, foi você que tentou incriminar a sua amiga, foi você que fez isso, foi você que colocou essa situação. E de fato, da história contada aí, por ela mesma, foi ela que causou. Mas ela tentou ali se colocar a todo momento que não tinha sido ela. Ela ficou calada ali, ela não falou muita coisa. E aí quando ela foi se defender, começou a dizer que ela estava sofrendo ataques e tal. Ela tentou a todos os momentos inverter a história. E aí ela falou a todos os momentos ali que ela estava sofrendo todos esses ataques machistas e tal para cima dela, usando esse mesmo tipo de pauta ali. E aí a Adriane Galisteu ela falou que ela queria falar que o Fernando estava interferindo na fala dela e tal. Gente, foi a maior coisa ali. Teve um outro momento também que a Adriane Galisteu assim, perguntou quem é que estava fazendo hora extra na casa. Aí o Fernando respondeu que na visão dele, quem estava fazendo hora extra era a Luana. Exatamente porque a Luana falou tanto da história do leite condensado e ela tinha 4 latas de leite condensado guardadas na gaveta dela e que ela passou para a gaveta da Gisele e aí a Gisele diz que foi para incriminar ela caso fossem descobertos esses leites condensados e aí que ela arremessa coisas nas pessoas e que ela ameaça as pessoas e que ele se sente acuado com uma pessoa dessas, que inclusive ele disse que queria que abrissem um BO contra essa pessoa e que ela é muito incoerente nas coisas que ela diz, que ela age como se fosse uma madame, que ela esconde os leites condensados para os funcionários dela, aliás, não comerem. Aí depois os dois começaram a brigar ali e aí o Fernando começa a dizer que ela falou que ele tentou destruir a vida dela. Aí ele perguntou se uma pessoa lá fora não se incomodava com os atos dela lá dentro. Que em nenhum momento ele tentou destruir a vida dela, mas que as pessoas lá dentro sim tentaram destruir a vida dela. E aí a Luana disse que ele queria repetir a mesma pergunta porque ele não tinha escrúpulos nem coração. E aí ele começou a dizer, você ameaça as pessoas. E aí ela começou a dizer, você tem um coração ruim, porque quando a Gisele tentou destruir a sua vida, eu te defendi. Você é um hipócrita e coração ruim. E aí depois foi a vez da Adriane Galisteu fazer a mesma pergunta lá para a Júlia, que respondeu que na visão dela, a pessoa que está fazendo hora extra é a Vanessa e tal, que a Vanessa ali já está num jogo que não se sustenta por muito tempo e que inclusive os próprios aliados já estão ligados nesse tipo de jogo dela, e estão mesmo, tá? Inclusive já se ligaram que ela foi hoje tentar se jogar para cima da Luana quando a Luana voltou. E aí depois a mesma pergunta foi para cima da Luana, que disse assim que quem estava fazendo hora extra ali era o Fernando, e disse assim as mesmas coisas, que o Fernando gritou com ela na manhã,
na mesma manhã que ele foi conversar com ela e falou que se ele não votasse nas pessoas que o grupão escolheu para ele votar, ele ia ser o próximo a ir para a roça, e que ela foi a primeira pessoa que conversou sobre a Gisele e que falou super mal dela no quarto, e que ele fez insinuações sobre ela, que as mulheres lá dentro já passam por situações diárias, agressões gratuitas, que já sofrem com machismo, e que o Fernando defende uma pauta que ele deveria se sensibilizar sobre o insulto que ele fez a ela, e que ele falou o que ele pensava no dia do desfile do biquíni dental. E aí o Fernando disse, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu só falei o que eu falei porque você me chamou de palhaço naquele dia. E aí ela começou a falar um monte de coisa e tal. E aí ele falou, você não é santa como você tá querendo passar aqui. Você não é a santa que você tá querendo colocar aqui pra gente. E aí a Luana, você vai responder criminalmente sobre o que você falou. Nós mulheres não precisamos de mais ninguém falando. E a gente mostra o cu por aí de fio dental. Vou mostrar de novo o vídeo dela falando isso, né? Porque foi nesse momento aí. E a Adriane Galisteu, acho que ela ficou tão chocada nesse momento aí da Luana que, assim, tiveram que deixar passar a mulher falando de cu. Olha só. Nós mulheres não precisamos de mais ninguém pra estar dizendo que a gente mostra o cu por aí. Depois de você me chamar de palhaço, você me chamou de Tem mais um palhaço. tipo que eu já volto, eu já volto. Palhaço. Gente, foi maravilhosa essa cena, maravilhosa. E a Luana só levanta a pauta errada, gente. Pauta erradíssima. Tá erradíssima essa pauta dela. Não tem o que dizer sobre a Luana, tá? É muita hipocrisia. A Luana é a hipocrisia em pessoa. Ela só voltou porque, de fato, a Júlia tinha a torcida mais fraca. Aí a Adriane Galisteu voltou ali, mandou eles irem lá pra varanda, lá da verdade dela e tal, enfim. Aí mostrou lá aquele quadro da Fu, né, da Márcia Fu. O que eu achei, assim, não acho tão engraçado esse quadro, gente. Tem alguns segmentos desse quadro que eu acho engraçado, mas não é todo o quadro que eu acho engraçado, não. Esse aí dela com a Suelen, mostrando aí a Suelen vendo as meninas falando mal dela, esse eu achei engraçado, porque aí a Suelen descobriu que as meninas realmente não queriam ficar do lado dela, porque estavam com medo disso respingar em cima dela, e a Fu mostrando assim pra ela se ela já sabia disso, e ela meio com essa cara constrangida dizendo que não. Aí depois mostrou aí a menina voltando, né, e ela não tinha visto ainda a Vanessa voltando assim pra casa, e eu achei engraçado esse momento aí. Aí foi a Adriane Galisteu fazendo todo o discurso dela ali sobre a volta, né, esse discurso todo. Teve um outro momento assim que eles pegaram aí da Gisele dizendo que cada um é responsável por aquilo que cativa Maquiavel, o Pequeno Príncipe. Isso eu ri, eu admito pra vocês que eu achei engraçadíssimo, tá? Aí o discurso da Adriane Galisteu foi justamente aí sobre se arriscar, sobre fazer o jogo e tal. Inclusive sobre a forma como se faz esse jogo, que às vezes você acaba arriscando até demais, e que às vezes por se arriscar demais você acaba se colocando em situações complicadas. E aí ela fala aí sobre o Fernando, que o Fernando ele acabou ali não medindo as consequências desses atos dele, que ele foi brigar justamente com a pessoa que tinha um poder, e essa pessoa colocou ele na roça. E que agora era o momento dele descobrir se o Brasil estava do lado dele. Aí depois foi falar com a Júlia. Ela disse assim que a Júlia teve um posicionamento mais medido, comedido ao longo desses dias aí, mas que ainda assim ela se posicionou nos momentos que precisava se posicionar, que ela não deixou de falar as coisas que ela precisava falar, mas que era o momento de descobrir se o Brasil de fato tinha comprado esse lado dela. E falou aí que a Luana também tem uma coisa explosiva, que a Luana explode fácil
com as coisas, e que quando ela explode, ela derruba muita coisa, leva muita coisa junto, que ela não é nem um pouco, ela também não mede as consequências dos atos dela e tal, mas que a Luana tem esse lado aí também, enfim, que a Luana tem essa coisa do embate todo aí, e que estava na hora de saber se o Brasil tinha comprado também esse lado dela ou não. E que seja lá o resultado que viesse aí, que eles apenas continuassem fazendo o jogo e continuassem levando o jogo para frente. Uma coisa assim que a Adriane Galisteu falou, gente, eu admito para vocês que eu não peguei todo o discurso dela, porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, gente, admito assim para vocês. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda tão bem assim. Hoje foi um dia que eu não acordei tão bem assim. E aí eu precisei passar por uma situação de terapia hoje, de psicoterapia, que me puxou para algumas coisas meio complicadas da minha vida. Então, eu não estava bem hoje, eu admito para vocês, eu não estava bem. E fiz os vídeos assim, faço porque eu gosto, faço porque eu amo o que eu faço, mas no fundo, foi muito difícil fazer o trabalho hoje aqui com vocês, porque eu tive que mexer em questões bem profundas de mim mesmo, e que se eu pudesse eu não teria nem feito, eu nem tinha feito vídeos hoje para não fazer vídeos ruins. Mas a gente precisa trabalhar, afinal preciso pagar a conta também, né? Eu vivo disso. Mas enfim, precisei priorizar algumas coisas e acabei não anotando tudo que a Adriane Galisteu falou. Mas não interessa. O que interessa aí era só o intuito aí que a Adriane Galisteu falou sobre jogo. Cada um tem um estilo diferente de jogo, que uns são mais explosivos, outros são mais comedidos, e que o público acaba privilegiando um lado ao outro, que agora era a hora de saber o que tinha funcionado. E aí o Fernando foi o primeiro a ser anunciado para voltar para a sede. E aí o Fernando voltou para a sede, o Fernando não gritou, não comemorou. Eu acho que muito por causa do TDAH dele, ele já havia falado isso, voltou ali para a sede. A Adriane Galisteu queria saber como é que o pessoal da sede ia recebê-lo. Aí as meninas disseram que o grupão dele ia ficar bastante feliz, mas que o pessoal do outro lado não ia ficar tão feliz assim com a volta dele e tal. Enfim, Fernando volta para casa. Na volta do Fernando, gente, você percebe que ele foi bem recebido pelos dois lados da casa. Todo mundo gostou da volta dele. Ele não falou coisas assim tão impactantes na volta dele, de fato. Voltou, aí foi bem acolhido por todo mundo ali. O Zelov deu um abraço bem forte nele, né? O Zelov dá cada abraço forte, inclusive. Aí tava lá todo o pessoal do grupão nele. A Gisele foi abraçar o Fernando. A Gisele, que tinha brigado com ele no dia anterior. A Gisele foi abraçar o Fernando na falsidade. Olha a falsidade. Até a Camila foi abraçar ele, mas a falsidade da Gisele indo abraçar o Fernando. Gisele. A Gisele. E eu assisti essa cena ficando assim, Gisele, pelo amor de Deus, que falsidade. Que falsidade, Gisele. Falsidade, tu é muito falsa, mulher. Porra, que falsidade foi essa de abraçar o Fernando e tal? Não colou. Aí foi a vez de anunciar a próxima salva. E aí foi muito mistério, né? A gente já sabia que seria a Luana. Mas o que me surpreendeu aí foi que a Júlia teve uma boa votação, tá? O que me leva a crer que foi bem acirrado entre as duas. A Luana imaginou que ela seria eliminada, tanto que ela não acreditou que ela ia voltar, tá? Ela não acreditou. Olha aí a cara de surpresa dela. A Júlia chorou bastante, porque afinal isso era um sonho que ela disse que estava vivendo ali por ela e pelo pai dela. Ela chorou bastante, eu fiquei até com pena dela por causa disso, tá? Quem perdeu os pais para doenças, foi o meu caso, eu perdi tanto o pai e a mãe para doenças, assim. Para mim, assim, quando eu vi a Júlia chorar, eu só me lembrei que comigo aconteceu a mesma coisa. Eu perdi os meus pais para doenças assim, então foi muito difícil ver a Júlia chorando assim por causa
de ser eliminada de um jogo desses, mas é jogo, gente, é do jogo, você não pode fazer muita coisa. Ela chorou bastante porque estava sendo eliminada, mas a Luana não entendeu de cara que ela estava voltando, que o público tinha dado essa segunda chance para ela. Mas você percebe aí pela volta, o percentual da Júlia, ela teve 22,15%. 22,15%, gente, é um percentual muito grande. É enorme. Porque significa que a Júlia, de fato, teve uma disputa acirrada com a Luana para voltar. Ela só não teve força suficiente para avançar. Mas isso aí, gente, é um detalhe perto de todas as movimentações que a gente viu aqui fora. De fato, houve um movimento. Eu vi isso lá no X, que houve um certo movimento para tentar salvar a Júlia e tentar eliminar a Luana. Não deu certo porque a Júlia não tem tanta força assim. E o pessoal do X queria muito mais a volta da Luana ali para tentar dar um tombaço no grupão lá do Zelov. No final não foi tombaço nenhum para eles, porque para eles tanto faz quem fosse eliminado. O Fernando é que tinha que voltar. Para eles, derrota seria se o Fernando tivesse sido eliminado. O Fernando não foi eliminado. Então eles não sofreram nenhuma derrota. Não sofreram com tombo nenhum ali, eles não tombaram. Quem tombou ali, de fato, foram as meninas. Quem tombou ali foram as aliadas da Júlia. A Flora, a Camila, a Gisele. Elas tombaram. Essas 3 tombaram, porque o resto não. O resto, de cara, a gente já sabia que não ia tombar. O resto tava de boa. O Fernando tinha voltado. E aí, né, a Adriane Galisteu falou ali, perguntou pra Júlia o porquê que talvez ela não... o que faltou para ela, pro jogo, para ela ter sido eliminada e tal. Aí ela diz que talvez o jogo dela não tenha sido aquele jogo do embate, que talvez era o que o público esperasse mais dela, que ela fosse mais pro embate, apesar dela ter sido fazendeira 2 vezes e tal. E aí a Galisteu fala que a Fazenda é um jogo de embate, que talvez ela tenha falhado exatamente aí no embate, ela não foi tanto nesse embate. Mas a Adriane Galisteu também falou que ela brilhantou aí a Fazenda. Aí perguntou assim para quem ela deixava a torcida dela. Se ela deixava, para qual das coisas das amigas ela deixava. Ela disse que deixaria para ali para todo mundo e tal. Mas a Adriane Galisteu quis saber das meninas, aliadas dela, qual aí delas ela queria que vencesse. Aí ela queria que fosse a Flora, porque ela tem um potencial muito grande para ganhar o programa, porque ela é articulada, sincera e com um posicionamento firme e grande personalidade. Aí agora vocês entendem por que ela foi eliminada, né? Botando a Flora. A Flora só não foi eliminada ainda porque a Flora ainda não caiu numa roça. A Flora vai ser igual a Júlia. Quando ela cair numa roça, ela não vai escapar. E ainda esqueceram de tirar a mala da Luana ali, né? A mala da Luana ficou jogada ali no chão, né? E antes que vocês perguntem, tá, gente? Essa mala aí é cenográfica, tá? Não há nada dentro dessa mala. As malas deles são as que eles deixam lá no closet, tá? As malas com as roupas deles mesmos são as que ficam lá no closet. Só para deixar isso aí esclarecido. Essas malas aí que eles sentam, elas são cenográficas. E aí a volta da Luana, quase que ela fica do lado de fora, né? Vocês perceberam que o portão ali da fazenda, o vento estava tão forte que quase fechou ali, quase que ela não consegue passar pro lado de dentro da fazenda, mas conseguiu. Aí ela foi subindo, no meio do caminho ela tirou um lipstick ali de dentro do peito dela, começou a passar um gloss ali no lábio dela, e aí entrou ali dentro da sede e tal. E aí na volta dela para a sede, ela disse: vocês vão ter que me aturar, eu vou usar muito fio dental nessa casa, viu? E aí ela fez tudo isso, assim, só quem ficou feliz com isso, e eu achei também muita falsidade.
A Vanessa, olha aí a Vanessa nesse primeiro plano da tela. O Sasha, o Gui e o Yuri, a gente já sabia que iam ficar felizes, porque afinal isso é uma vitória para eles. Agora, pra Vanessa, né, eu achei muita falsidade ela correndo ali atrás da Luana. O Fernando e a Gisele, assim, o Fernando ignorou, basicamente, e a Gisele tentou, assim, de todas as maneiras, fingir que não era com ela, né? Olha a cara aí da Gisele, né? Todo mundo ali no fundo. A Flor também foi falar ali com a Luana. Inclusive a Flor disse, isso, volta o seu biquíni, mostra aí que você tem de bonito, mostra ali as coisas. Não sei se o Zé Love vai dar um puxão de orelha na Flor. Sei que, assim, no caso da Flor, não acho que seja falsidade, porque afinal a Flor já tinha falado de outras vezes com a menina lá, com a Luana. Agora, no caso da Vanessa, eu achei muita falsidade, porque as duas não eram amigas. A Flor, gente, como eu falei pra vocês e continuo falando, a Flor, por ser a mais velha, ela se sente a mãe. E é normal que uma pessoa mais velha se sinta desse jeito. Você tá ali com um monte de pessoas que têm idade para ser seus filhos. Então é normal que ela se coloque e se posicione dessa maneira. Agora, no caso da Vanessa, que nunca foi amiga, aí todo mundo desconfia, né? Ficou feio o que a Vanessa tentou fazer ali. Ficou feio mesmo. Mas o Fernando tentou ignorar de todas as formas. O pessoal ali, os meninos, comemoraram como uma vitória. Foi uma vitória para eles, tá? Agora, para as meninas ali, as meninas não foi nenhuma vitória, tá? As 3 meninas ali tiveram mais uma derrota. E aí a Luana estava contando como é que tinha sido ali a eliminação da Júlia, o coisa lá da Adriane Galisteu, o discurso da Galisteu e tal, e foi assim que o programa acabou. E aí você viu que definitivamente o programa agora se reconfigurou. Não acho que o jogo vai se mudar tanto assim. Mas se dividiu agora em um grupão com 14 pessoas, não são 13, são 14, né? Porque vocês estão esquecendo de contar aí que tem o Fernando no meio. Vocês vão colocar aí mais 3 pessoas. Eram 11 pessoas ali do lado. Vocês vão colocar agora quem que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar a Gisele, Gisele 12. Vocês vão colocar a Camila 13. E vocês vão colocar quem mais? Junto com ela, a Flora 14. São 14 pessoas ali do outro lado e 4 pessoas do outro, né? O Gui, o Yuri e a Luana e o próprio Sasha. Nós temos 18 pessoas nessa casa, ainda tem muita gente, tem muita história para contar e a gente chegou na metade do programa. Inclusive, né, todo mundo ali já começou a fazer toda a confabulação de como é que as coisas vão acontecer. Olha isso aqui acontecendo. Se vocês iam ver isso aqui no começo do programa, olha só. Para não ser votado. Porque eles que vão escolher. Que é um quebra-cabeça, pô. Eles vão levar. Ove e Flora discutindo agora a próxima roça. Gente, quando vocês imaginavam que vocês iam ver essa cena acontecer, né? E aí os meninos estão achando, os 3 ali, que vão os 3 juntos para a roça. Vamos ver como para onde a coisa vai se encaminhar, né, gente? Ainda tem muita coisa aí pela frente, até a próxima terça-feira. A gente ainda tem aí a prova de fogo. Quem pegar aí o poder de fogo, o poder da chama, que poder da chama é esse, como é que as coisas vão se definir, não dá nada, tá garantido ainda. A gente vai descobrir isso juntos. Tem muita coisa ainda pela frente, tá? O jogo ainda não tá ganho para nenhum dos dois lados aí. Só posso dizer uma coisa para vocês. A Luana voltou se achando e ela vai crescer bastante, ela vai inflar, mas ela vai desinflar rápido também. Porque ela, quando cair de novo na roça, ó, vai embora. Mas muita gente ainda vai voltar aqui no canal e dizer se estava certo quando você falou isso. Muita gente não acredita, mas anotem e me cobrem depois, tá certo? Ó, amanhã a gente volta aqui, amanhã um pouco mais tarde, porque tem que acompanhar aí o que aconteceu lá na gravação do Rodrigo Faro.
mas aí a gente vai trazer um pouco dessa informação aí pra vocês, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.